Palavra é toda sua, Zé. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Reunião da nefrologia, da 9 de julho, incluindo outros hospitais da ASA, a nefrologia e não nefrologia. Eu vi que tem não nefrologistas aí também. Então, a ideia hoje é trazer um tema que eu acho muito apaixonante e falar de como é que a gente entende essa interação cérebro e rim, principalmente no cenário da IRA, no paciente neurocrítico, mas vocês vão ver que eu vou tratar de outros aspectos também. Nenhum conflito de interesse para a aula. Ah, Nesse crosstalk entre cérebro e rim, a gente vai ver que tem várias possibilidades, né? Desde as famosas alterações de sódio, síndrome cerebral perdedora de sal, CIAD, a própria hipernatremia no DI, que acontece na doença neurocrítica, mas eu vou focar nesses itens que estão abaixo. Então, eu vou ver principalmente os efeitos da ira no sistema nervoso central. Vou resvalar de vez em quando aqui também nos efeitos da doença renal crônica no sistema nervoso central, uma vez que a gente aprende muito com esse assunto e transfere para o cenário da ira, para tentar mostrar que existe uma interação realmente de injúrias da função renal aguda na injúria cerebral. ah, a gente vai mostrar se os pacientes neurocríticos com ira têm pior prognóstico, e a gente vai ver alguns aspectos também do que a morte cerebral faz no rim, aspectos de dor e rim, e o que a gente faz com os doentes na terapia intensiva, principalmente com relação a sedativos, analgesia, controle de dor e rim. E por último, um pouco aí de diálise no paciente neurocrítico. Então, começo falando para vocês que dentro do cenário neurocrítico, a gente pode ter ira no trauma, ira na hemorragia subaracnoide e ira no AVCI e no AVCH, são os mais estudados. Não tem muito capítulo de ira na meningite, né? O que tem são esses três grandes campos de concentração da medicina, do conhecimento. E aí você vai ver que a ira nesses cenários é a ira relacionada a sepsis, comum a todos eles. No trauma, você tem a própria ira relacionada ao trauma, rabdomiólise, os mecanismos usuais do trauma, né? DAMPs, choque hemorrágico. E nos quadros, não só no trauma, mas nos quadros de doença vascular, seja subaracnoide, hemorragia subaracnoide, seja AVCI ou H, a gente tem as condições que são geradas pelo manejo que a gente faz com os pacientes, a indução de hipernatremia, a indução de hipercloremia, a própria descarga simpática que acontece no trauma, a nefrose osmótica do uso do manitol, ou de soluções hipertônicas, e, obviamente, as sempre indefectíveis NIAs por droga, né? E a gente tem várias no cenário neurocrítico que podem contribuir desde do quepra, fenitoína, dentre outros. Então, essa é uma visão geral, essa é uma revisão recente da revista de neuroterapia intensiva e neurocrítico. Há 10 anos já se fala muito disso, né? De que a injúria renal aguda determina um estado inflamatório, determina um estado hiperosmolar, ah, um acúmulo de substâncias tóxicas, um indoxil sulfato, é a toxina urêmica mais estudada, que determina alteração na permeabilidade da barreira hematoencefálica. O acúmulo de outros componentes urêmicos determinam o impedimento da funcionamento normal de canais transportadores na célula neuronal, né, e distúrbios de neurotransmissores. Então, isso é bem descrito em medicina básica, em pesquisa básica, de que a uremia determina estresse oxidativo, inflamação, alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica e alteração em neurotransmissores do tipo glutamato, GABA, determinando possivelmente algumas alterações. Mais recentemente, esses autores aqui mostraram em modelo animal de dois tipos de doença renal, um modelo baseado em dieta rica em adenina e o modelo da nefrectomia 5/6, de que existe uma relação da retenção do indoxil sulfato, que é um agonista desse fator de transcrição, e que isso determinaria lesões endoteliais no sistema nervoso central. Como é que ele mediu isso? Ele mediu através ah, da ruptura da barreira hematoencefálica, medindo através do SPECT-CT com injeção de DTPA. Então, aqui é a porcentagem de extravasamento do DTPA, rato Chan, controle, rato com doença renal crônica induzido por dieta, e 5/6, sempre maior. Aqui a gente tem indoxil sulfato elevado nos modelos de uremia,
E aqui a gente tem o mecanismo desencadeado por um modelo experimental de ativação dessa substância enzimática e luminescente, por ativação dessa via de sinalização. E esses autores mostraram que existe uma correlação entre o acúmulo de hidroxil sulfato e a alteração da permeabilidade da barreira hematoencefálica nos animais 5/6 e uremia induzida por dieta comparado aos animais controles, explicando muito das alterações potenciais do sistema nervoso central pela alteração da permeabilidade. Acontece no humano? Parece que sim. Esse é um estudo que acabou de sair, está na forma de prova ainda. É um estudo também prova de conceito, onde eles pegaram um N pequeno de pacientes, fizeram um SPECT-CT com o DTPA e mostraram que existe, aqui o SUV é a captação do DTPA no cérebro, mostrando que existe um aumento disso na doença renal crônica comparado ao controle e que isso independe da idade. Mesmo com a idade, você tem alterações da permeabilidade da barreira hematoencefálica que são maiores, essas alterações, no paciente renal crônica do que no paciente controle. E eles ainda fizeram alguns testes de funções cognitivas, como fluência verbal, nominação de aspectos de conteúdos, e existe uma associação, uma correlação entre alteração da permeabilidade e disfunções desses domínios cognitivos. Pois bem, já se sabe aí há muitos anos, pelo menos uns 15, 20 anos, que quando você tem uma ira aqui à esquerda, isso determina uma série de alterações em órgãos e sistemas. Boa parte dessa literatura foi gerada por um cara chamado Hamid Reb, que está aqui nessa revisão do Kids International desse ano de Crosstalk. E esse sujeito, basicamente, descreveu toda e qualquer interação do rim, quando tem uma falência por isquemia e reperfusão, isquemia e reperfusão do órgão bilateralmente, uma ira isquêmica, no músculo, no baço, no intestino, principalmente no pulmão, muito descrito. E uma outra autora também no começo dos anos 2000, Kelly, sozinha, num paper muito grande, mostrou as alterações no coração decorrentes da ira isquêmica. E o Hamid Reb não deixou de estudar o cérebro. Então, esse é o artigo seminal dele, em 2008, em que ele mostra que ele fazendo isquemia e reperfusão em rins de ratos, em algumas horas ele estudou o cérebro desses animais e o que ele viu foi que existe apoptose, ou seja, células picnóticas aqui, nos cérebros de animais com ira comparado ao chã. Você tem uma expressão de marcadores de macrófago cerebral, por essa imunistoquímica, muito maior ativação de macrófagos teciduais no cérebro de animais submetidos à isquemia e reperfusão renal. E também, utilizando a técnica do azul de Evans, ele mostrou, obviamente, o rim está lesado, então existe uma alteração da permeabilidade nos rins, mas olha o que acontece no cérebro também, uma alteração de permeabilidade e, além disso, um aumento considerável de marcadores inflamatórios, sejam interleucinas, sejam quimiocinas, tanto no córtex como no hipocampo dos animais submetidos à ira. Isso tem alguma repercussão para o animal? Parece que tem. Esse é um estudo de função cognitiva / comportamental no animal, é uma gaiola especial que detecta a movimentação e atividade motora desses animais. E o animal que é submetido a uma ira, não só a ira, mas uma nefrectomia bilateral, ele tem uma atividade na gaiola muito menor do que o animal chã, sendo que o animal chã também é operado, é anestesiado, tem um trauma cirúrgico, só não tem isquemia dos rins. Então, você tem aí uma alteração comportamental decorrente de uma ira, que é uma ira muito, muito simples. Isquemia, reperfusão, volta para a gaiola, o animal come, enfim, fica absolutamente normal do ponto de vista sistêmico, exceto a uremia. E o que acontece é essa alteração comportamental. Pois bem, eu vou passar com vocês aqui em alguns indícios aí de alterações cerebrais que determinam alterações renais. Então, aqui é uma coorte pequena de 11 pacientes com TCE, uma escala de Glasgow bem baixa, todos com pique monitorizados, onde os autores estudaram a autorregulação cerebral. Eu não sou especialista nisso, obviamente, isso é uma área da medicina muito específica, que é a medida de autorregulação cerebral por um índice de reatividade pressórica, o PRX, e o que os autores mostraram é que existe uma correlação inversa entre a autorregulação renal e a filtração glomerular, aqui com surrogate de clearance de creatinina por Cockcroft Gold. Então, aqui ele mostra que existem pacientes que hiperfiltram com TCE, isso é sabido, em resposta talvez ao próprio trauma,
e existe uma alteração da autorregulação, que quanto pior a autorregulação, pior a filtração. Esse é um trabalho relativamente recente, com 46 pacientes com AVC tipo cerebral média maligna, onde os autores fizeram um estudo quase fisiológico à beira do leito e foram checar a autorregulação para saber se a autorregulação nesses pacientes ela era influenciada pelo grau de função renal e se isso poderia ser uma explicação que estava faltando para justificar o pior desfecho do AVC no paciente renal crônico. Eu vou pular um pouco a metodologia, mas basicamente para mostrar que quando eu uso através de Doppler e medida de pressão arterial invasiva e faço indicadores de autorregulação, como ganho e fase, a gente sabe que ganhos menores e maior fase representa uma melhor resposta na autorregulação. Pois bem, o que os autores mostraram nesses pacientes com AVC é que filtrações mais baixas e o aumento do ganho, ou seja, um comprometimento de autorregulações, individualmente ou em combinação, eles estavam relacionados com a chance de pior desfecho funcional, ou seja, no ranking, na escala de ranking. Um odds ratio de 8 vezes para evoluir pior e até para um risco de transformação hemorrágica. Do ponto de vista gráfico, fica mais fácil de ver. Aqui, desse lado esquerdo, é o córtex, é o hemisfério lesado pela isquemia, e aqui o hemisfério contralateral. E o que ele vê é que existe um comprometimento da autorregulação por esse ganho maior nesse indicador, nesse índex, em pacientes em cinza escuro com doença renal crônica, filtração menor que 60, comparado aos controles, o mesmo, inclusive, no córtex contralateral. E isso se relacionou pela escala de Rankine modificada em pacientes que têm filtração menor que 60, eles têm uma chance, de novo, um N pequeno, mas uma chance significativa de evoluírem pior, talvez explicado por esse comprometimento na autorregulação. Essa é uma revisão que eu já mostrei para vocês, e essa tabela mostra para vocês pelo seguinte, qual é o tamanho do problema? A gente sabe que pacientes que operam o coração fazem muita ira, pacientes transplantados de fígado fazem mais ainda, mas e o neurocrítico? Ele tem muita ira? Não é como os dois exemplos anteriores que eu dei, mas se a gente olhar na literatura, em vários estudos observacionais, alguns até eu vou mostrar, a gente tem incidência aí que varia de 8% a 20%, 30%. Fica em média em torno de 15% a 20% de ira, seja qual for o critério diagnóstico usado na época, mas tem alguns cadigos mais recentemente, mas não é nada expressivo. A gente tem aí entre 15% a 20% neurocrítico, 1 em cada 5, que podem fazer ira, e metade até desses casos necessitando de diálise. Esse é um estudo do CEJAS em 2009, com 2.155 pacientes, que avaliam o primeiro AVC de um paciente e avaliam o impacto que a ira tem nesse desfecho desse AVC, desse stroke. Obviamente, a definição parecida, né, usando, na época, eu acho que é a KIM, ele encontrou 27% de ira desses pacientes. Os fatores de risco para ira não são muito diferentes daqueles que a gente já conhece. A gravidade da doença neurológica pelo NIH, a taxa de filtração basal, como em qualquer ira, e aí, no caso, o subtipo de AVC também ficou em insuficiência cardíaca. O que eu quero mostrar para vocês é que quem fazia ira tinha um impacto independente para maus desfechos, como óbito e não recuperação funcional. Esse é um outro estudo de 2018, onde os autores fazem uma revisão sistemática com outros 12 estudos, já olhando AVC-I e AVC-H, e olham a prevalência e o risco de mortalidade. Aí uma prevalência menor, de 12%, combinando os dois tipos de AVC, o AVC-I com quase 20%, AVC-H com 13%, e, de novo, a ira ficou como fator de risco independente de mortalidade, com odds ratio de 2,23, por exemplo, para o AVCI. E nesse outro estudo, que já tem mais de 10 anos, avaliando TCE especificamente, lesão cerebral traumática, com 136 pacientes, um encontro da ira de 23% dos pacientes, 1 em cada 4, mais ou menos, onde os fatores de risco para ira foram idade, obviamente o grau de lesão, o pior Glasgow, como foi o NIH para AVC, e, de novo, uma doença renal prévia. Isso vale para qualquer cenário de ira, né? Agora, olha que coisa interessante. Embora os Glasgows estejam sido parecidos com ira e não ira, a chance de herniação
pós-AVC era muito maior na IRA como de mortalidade hospitalar, ou seja, mostrando que talvez, né, se você tiver uma IRA depois do teu trauma, maior a chance de você evoluir com, com maus desfechos, sugerindo que existe aí uma modulação da IRA nesse cenário, como em muitos outros cenários, como transplante de fígado, cirurgia cardíaca e sepsis. Essa é uma avaliação relativamente recente desse autor e colaboradores, que avalia um período eu acho que aqui está errado, 2015 a 11, deve ser 2005 a 11, onde ele avaliou a chance dos pacientes fazerem a incidência de IRA, com 681 pacientes. A incidência foi de 12%, metade deles necessitaram substituição renal. A sepsis estava por trás de 50% dos casos, né, diferente do que acontece em outros cenários, mas, de novo, né, IRA e terapia renal substitutiva são fatores independentes no hazard ratio aqui, na regressão de Cox, bem importantemente para desenvolver para mau resultado, como mortalidade. E esse Kaplan-Meier não deixa mentir, né, comparado a não IRA, ou mesmo a IRA mais leve, se eu preciso dialisar, por exemplo, depois de uma doença neurocrítica, a chance de eu morrer é muito maior. E esse é um estudo que avaliou uma grande base de dados americanos com mais de 20 milhões de hospitalizações. Eles identificaram através de CID pacientes que foram hospitalizados tanto com AVCH e CH, como um stroke agudo isquêmico. Olharam desse grupo, de algumas centenas de milhares aqui, alguns milhões desse lado, quem dialisou na internação, e selecionaram no final 6 mil pacientes de um lado de AVCs isquêmicos dialíticos e que dialisaram agudamente, e pacientes com AVCH 2.450 que dialisaram agudamente. E aí eles olharam esse período aí de 2002 a 2011, e a notícia ruim é que, pelo menos até lá, 2011, havia um incremento progressivo na incidência de IRA dialítica nesses diagnósticos de AVCI e de AVCH. E a notícia boa é que, embora eles sejam fatores de risco para óbito, seja o I como o H, ou para mau resultado, isso se confirmou nessa grande análise populacional, mas a notícia boa é que a mortalidade de IRA dialítica no AVCI, que em 2002 era de 30%, foi baixando progressivamente, até que em 2011 chegou a 24%. E foi mais impactante controle da mortalidade de 50% em pacientes que dialisaram com AVCH para em torno de 36%, de 23%, ou seja, tendendo a uma mortalidade menor ao longo dessa década. Pois bem, o que será que está por trás que determina a IRA? A gente olhou AVCI, AVCH, mas vamos olhar hemorragia subaracnoide. Hemorragia subaracnoide é uma doença muito desafiadora. Quem cuida sabe que pode ser muito frustrante, mas muito gratificante cuidar de pacientes com essa patologia. Aqui nesse estudo, 329 pacientes foram tratados com HSA, 16% desenvolveram qualquer grau de IRA, e a IRA determinou não só a maior mortalidade, como a maior permanência no hospital. E aí, quando ele vai olhar o risco de fazer IRA, a doença crônica, obviamente, está por trás de tudo isso, mas apareceu um dado novo aqui. Eu tenho um sódio maior que 155. Ou isso é um marcador, ou isso realmente o sódio per se determina um mau resultado. Apareceu a piptazo aqui também, não é uma coisa que impressiona muito. Mas o que será que está por trás disso? Será que é o sódio ou será que determinou a terapia que determinou esse aumento do sódio? E aí, com todo aquele hype, né, de que cloro faz mal, esses autores de 2017, analisando um período de 2009 a 2014, com 1.200 pacientes tratados com HSA, viram que o cadigo, a IRA cadigo estava em quase 20%, e eles viram que os pacientes que faziam IRA após a hemorragia subaracnoide, eles tinham mais tratamento com salina hipertônica, tinham mais exposição à carga de cloro e à exposição de sódio. E na análise, sim, antes da análise multivariada, aqui a admissão, né, o cloro na admissão era semelhante, né, e o grupo que fazia IRA, obviamente, tinha um aumento do delta de creatinina, não é uma grande surpresa, mas também um aumento do delta cloro. E quando a gente olha na análise multivariada, os fatores de risco para determinar a IRA, estava o uso de salina, tratamento hipertônico e esse aumento do cloro, sugerindo que talvez hipercloremia, delta de cloro, também esteja por trás
de um risco de ira na hemorragia subaracnoide. Tem solução para isso? Isso é um trabalho de 2020, um estudo piloto, um feasibility com N de 59 em subaracnoide, hemorragia subaracnoide, onde os autores controlam a hipertensão intracraniana com salina hipertônica 23%, perfeito, e eles usam NaCl menos hipertônico e com parte dele a base não de cloreto de sódio, mas de acetato de sódio. Inclusive, o trial chama de acetate, randomized trial. E o que ele viu foi que no N pequenininho, estudo piloto, o controle da pressão intracraniana era ok, e os pacientes com essa solução hipertônica com menos cloro, eles têm menos IRA, seja CADIGO 1 ou CADIGO 2. A confirmar, provavelmente esse estudo está sendo aumentado. Então, e o AVCH? O AVCH a gente acompanhou aí nos últimos anos de que o prognóstico dessa doença melhorou muito com o controle pressórico. Então, está aqui o estudo Interact 1, o Interact 2, e esse aí, mês passado, saiu o Interact 3 no Lancet, que combina o controle pressórico com alvo de 140 milímetros de Hg, no AVCH, com controle glicêmico e com a correção da coagulação, principalmente em doentes que usavam Marevan. E o resultado também foi fantástico. Pois bem, esses dados são ótimos, mas quando a gente olha, por exemplo, os dados compilados de um desses estudos, mostra, por exemplo, que o paciente que tem hipertensão prévia, esse efeito benéfico do tratamento intensivo de controle pressórico parece que se perde em termos de bom resultado. O que estaria por trás disso aqui? Talvez o hipertenso ele pague um preço alto se eu tiver um controle pressórico para tratar o AVCH dele. Esses autores exploraram isso e mostraram entre 2011 e 2015, em 448 pacientes, sendo que desses AVCHs, 30%, um em cada três quase, tiveram IRA, de que existia uma correlação entre o controle pressórico, e eles acharam na Cova-Rock um valor de 90 milímetros de Hg. Ah, Zé, mas 90 milímetros de Hg é uma queda muito alta. Não. Se eu chegar com 220 sistólica no meu AVCH, e não é incomum isso, eu baixando para 140, eu já atingi isso fácil. Então, não é incomum eu ter reduções de em torno de 90 milímetros de Hg. E eles viram que essa redução máxima em 12 horas, se passasse de 90 milímetros de Hg, tinha um risco grande de fazer IRA, tanto em quem tinha função renal normal previamente, mas principalmente em grupo de doença renal crônica, com 4 vezes chance de fazer IRA, se eu tivesse uma redução. Talvez esse impacto da IRA faça um dampeamento no efeito positivo do controle pressórico, embora ainda assim, no cômputo geral, é o tratamento de escolha hoje. E se esses pacientes com BCH, com controle pressórico, tivessem uma IRA, eles tinham mais chance de morrer, principalmente se eles tinham algum grau de doença renal crônica prévia. Interessante isso aí. É muito comum você ver o controle pressórico e nos dias seguintes uma IRA no paciente internado em UTI controlando o AVCH dele com nitro. E o que mais pode ocorrer no sistema nervoso central que pode conversar com a função renal de alguma maneira? Eu trouxe algumas provocações para vocês aqui, que eu compilei ao longo dos últimos anos, e aí uma delas é essa. Já tem 10 anos em que os autores da Escandinávia mostraram que não sedar doentes em UTI determina melhor prognóstico. Não sedar, RA zero, sem sedação, só controlando a agitação. É um estudo pequeno, que foi publicado no Lancet, fez muita marola, muito barulho, e de lá para cá outros reproduziram de que quanto menos sedação, melhor para os doentes, com um perfil de sedação com drogas que não rebaixem tanto o doente, e esses autores foram fazendo uma análise pós-hoc, uma avaliação se isso determinava também menos IRA. E, a despeito dos dois grupos, sedação versus não sedação, terem o mesmo controle pressórico, a mesmo necessidade de uso de droga, até mesmo o mesmo balanço cumulativo, quando a gente olha o risco de IRA, os pacientes que foram sedados tiveram mais chance de IRA versus os não sedados. Por que cargas d'água, modular o sistema nervoso central com sedação, poderia determinar risco de IRA? Fica aqui essa provocação para vocês. Mas não é só isso, não é só se eu cedo ou se eu não cedo. Talvez perfis de sedativos e analgesias também determinam um maior risco ou menor risco de desenvolver IRA em pacientes críticos. Então, esse é um estudo do Alexandre Libório, colega nosso, nefrologista do Ceará, professor da UFC, que fez um estudo usando aquele banco de dados Mimics da Harvard, com 8.000 doentes ou mais, e ele mostrou em paciente crítico, corrigindo para todas as variáveis de confusão, que os pacientes que usavam Propofol comparado ao midazolam, predominantemente, eles tinham menor incidência
de ira, mostrando que, para o mesmo grau de sedação, parece que o Propofol tem um perfil renal mais seguro. Aí vale interessante, não posso colocar tudo na aula, mas tem um dado, estudo experimental, que o Propofol tem efeitos antioxidantes no túbulo, mostrando que o Propofol protege da isquemia e reperfusão por clampeamento de artérias renais em modelo murino de ira. Então, corrobora o dado clínico do Libório. E tem dado já antigo, de 10 anos de idade, em cirurgia cardíaca, com a SEC, isso é um estudo de mais de 1.000 doentes, patrocinado pela STS, onde eles compararam o uso predominantemente de dexmedetomidina versus pacientes que não usaram dex, usaram propofol, gás, enfim, outra coisa, mostrando que quem usou dex tinha menos ira comparado em quem usou outras formas de pseudoanalgesia no cirurgia cardíaca. Caramba, será que é verdade isso? Esse é um exemplo de um de vários estudos em cirurgia cardíaca valvar. É um estudo mostrando, um RCT, mostrando que existe menos ira se eu uso predominantemente um alfa-agonista injetável como sedativo e como anestesia e analgesia no paciente numa cirurgia cardíaca de válvula. De maneira que, nesses últimos anos, a literatura foi se avolumando e essa revisão sistemática, ela coagula esses estudos nesse seguinte resultado. Olha o diamante aqui, redução de quase 50%, mais ou menos 50%, do risco de ira em estudos que usaram predominantemente dexmedetomidina em cirurgia cardíaca. Então, provavelmente aquele que eu acabei de mostrar para vocês deve estar aqui em algum lugar. Então, parece que existe um efeito aí, um efeito biológico de proteção da ira, um perfil benéfico dessa droga comparada a outras no perioperatório de cirurgia cardíaca. Mas é só cirurgia cardíaca? Esse é um estudo de 3 anos atrás, um estudo exploratório, fizeram um randomizado com Precedex em doente com sepsis, e fizeram uma análise exploratória para saber se tem menos ira no grupo que usou o Precedex, o nome comercial dessa droga, no Brasil, para tratar pacientes com sepsis. E o que a gente vê aqui é que a creatinina no grupo verde Precedex foi sempre menor, comparado ao grupo não Precedex, e quando se analisa o componente renal do SOFA, foi até significativo aqui na primeira semana, no grupo DEX, tendo uma lesão renal pelo SOFA renal aqui, menor do que o grupo que foi sedado com outras drogas. Essa questão da dor chamou atenção para a gente há muito tempo atrás, aí, antes de 2022, a gente publicou em 2022, a trabalho de tese de doutorado da Laura Herrans, do Rio, foi vendo se dor na UTI está relacionado com maior risco de fazer ira. A gente tinha um banco de dados com mais de 3.000 doentes no Hospital Sírio-Libanês, onde a dor é anotada, o uso de drogas nefrotóxicas é anotada, o diagnóstico idem, morbidade, SOFA, SAPS, uso de ventilação mecânica e ira cadigo, qualquer cadigo, após as primeiras 48 horas, porque a gente queria tirar o componente, queria olhar o componente de dor pelas primeiras 48 horas e ver o impacto disso nos dias subjacentes. E o que ela viu, fazendo várias análises de multivariadas clusterizadas, é de que o uso de opioide forte, ou, por exemplo, duração de dor maior que 5 dias, e essa definição de duração de dor era ter na escala de dor de 0 a 10, pelo menos 3, em algum momento do dia, por mais de 5 dias, tinha um odds ratio de maior risco para fazer ira do que, por exemplo, o SOFA cardiovascular. E a duração maior do que 3 dias também aqui de ventilação mecânica chegava a perder ou a empatar para a duração de dor maior que 5 dias. Todo mundo trata a dor nessa UTI, todos os pacientes têm protocolo de dor, mas a dor é difícil você conseguir uma dor zero, nem sei se é desejável na maior parte dos pacientes. Então, isso é um estudo de observação. Existiam estudos onde dor está relacionado com aumento de risco de TEV, dor está relacionado com maior risco de infarto, de íleo, e por que não a dor não estaria relacionada com maior risco de ira, com mecanismos eventualmente de descarga simpática, de alteração do eixo hipotálamo hipofisário adrenal, liberação de citoquinas, dentre outros possíveis fatores.
A gente está fazendo um estudo que não acabou, fizemos um piloto, foi mostrado num congresso de imunologia, e nesse momento o IEP do Sírio-Libanês deve estar, as biólogas de lá, minhas queridas amigas, devem estar acabando esse estudo. Esses são dados preliminares com o IEP do Sírio e o Departamento de Imuno da USP, onde, usando o modelo de dor crônica, e isso é autorizado pelo Comitê de Ética, modelo de dor crônica neuropática por lesão do ciático da pata traseira do animal. Esse animal com dor crônica, após 14 dias de dor crônica, o modelo Von Frey, esse animal com pressão da pata, esse animal é submetido a uma IRA, isquemia e reperfusão, por 30 minutos, ou a um grupo sham, e analisado com 24 e 48 horas depois. Ou seja, então tem um grupo com dor, um grupo sham e um grupo com IRA, com dor ou sem dor, e com IRA ou sham. Ou seja, eu tenho 4 grupos, e o que eu vejo aqui é que parece que tem uma tendência a piorar a IRA no grupo que faz uma IRA com dor, mas esse dado precisa ser aumentado, o N é pequeno de animais aqui, principalmente com 48 horas. O dado patológico não foi feito ainda, análise de lesão tubular aguda por critérios de scores, mas o que a gente vê no RT-PCR de algumas quimiocinas, receptores de quimiocinas e interleucinas, é de que o animal que tem dor e é submetido à IRA, comparado ao animal submetido à IRA, tem em vários desses marcadores no tecido renal um aumento da sua expressão, que pode chegar, às vezes, a ser um aumento substancial, como a gente pode ver aqui no CCR7, no CXCR1 e marcadamente aqui na interleucina 6 no tecido renal em animais com dor que desenvolvem IRA ou na própria interleucina 10. Então, o que a gente está explorando agora é aumentar esse N para saber se tem um impacto de função e fazer um grupo posterior para saber se a recuperação da IRA ou a transição IRA-DRC é maior no animal que tem uma IRA em vigência de um modelo de dor crônica. Um outro aspecto interessante, que pode até estar por trás desses dados que eu mostrei para vocês, não sei se vocês sabem, mas no começo dos anos 2000, um autor desenvolveu uma linha de pesquisa onde ele injetava LPS em camundongos, que faziam esse modelo de sepsis, ou modelo de ligadura perfuração cecal, e num grupo de animais ele cortava o vago. E ao cortar o vago, a sepsis era muito mais grave no animal. E os autores mostraram que quando eu preservava o vago, ou quando eu cortava o vago, mas colocava um marcapasso vagal depois, eu atenuava aquela piora da sepsis nesse animal, mostrando que o vago, por ser o mediador de acetilcolina, um mediador nicotínico, aparentemente o mediador nicotínico, esse modelo autonômico de estimular os receptores nicotínicos pelo vago, determina um modelo anti-inflamatório na sepsis e em outras situações. Então, esse autor aqui, em 2016, publicou no JCI um modelo onde ele faz isquemia e reperfusão e vai ver se essa modulação do vago tem algum impacto. E o que ele viu? Para poder simular o que os outros autores fizeram no começo da década de 2000, eles checaram se o TNF no sangue era maior no animal que era injetado LPS e que não tinha estímulo vagal, ou seja, salina sem estímulo no vago. LPS sem estímulo no vago, né, o TNF vai lá para cima, e quando ele estimula esse vago por um marcapasso vagal, você atenua essa resposta inflamatória quase semelhante ao modelo sem injeção de LPS. Aí que esses autores fizeram, ok, eu consigo estimular o vago de maneira legal, consigo mostrar que nesse modelo meu eu consigo estimular o vago de maneira eficiente. E ao estimular o vago de várias maneiras, né, de maneira aferente, eferente, 3 tipos de maneiras estimulando o vago, em isquemia reperfusão do rim, ou seja, o modelo de IRA, onde a creatinina sobe no modelo de IRA, ao estimular o vago, proteger da IRA nos 3 mecanismos de estímulo vagal. E isso, inclusive, de maneira elegante, mostrando o KIM1 diminuído nesses animais. Ou seja, mostrando aqui que modular a resposta à IRA com modulação do vago e resposta nicotínica pode ser uma via futura de modulação e tratamento da IRA. Já existem autores que fizeram marcapasso vagal, externo ou interno, implantado, ou no pescoço, cirúrgico, para pacientes com doenças crônicas como doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, mostrando benefício no controle dessas doenças inflamatórias sistêmicas com estimulação do vago.
a conferir. Existe um trabalho no NDT, em doente renal crônico, inflamado, em diálise, onde os autores estão estimulando o vago por um aumento, um balonamento na região nasal interna para estimular o vago de maneira indireta, não invasiva, para ver se isso determina alguma resposta anti-inflamatória nos pacientes. Então, tem um grande caminho aí para ser explorado com relação a vago e doença renal, seja aguda, seja crônica. Por fim, todo mundo sabe que o resultado do transplante do doador vivo é superior claramente ao resultado do enxerto do doador falecido, que é um doador que evolui, obviamente, com morte cerebral. Isso, por muitas vezes, foi relacionado ao fato do vivo estar relacionado, mas mesmo não relacionado, ter um resultado melhor, à isquemia fria, ou aos cuidados que não são tão bons com o doador, ou o tempo de isquemia fria do órgão, mas alguns autores resolveram explorar isso. E esses autores publicaram há 10 anos um trabalho, eles compararam o que acontece no rim antes de ser anastomosado no paciente, ou seja, em banco, em pacientes com doador vivo, em pacientes com doador de brain dead, morte cerebral, e em pacientes que tiveram parada, pacientes com parada cardíaca, utilizando o órgão pós-parada cardíaca, ou seja, sem morte cerebral. E para controlar justamente pelas condições do doador. E o que ele viu foi que, antes de colocar esse órgão no receptor, existe um aumento da expressão do CD3 e do macrófago, que é infinitamente maior no paciente que tem morte cerebral do que, por exemplo, o paciente que tem morte cardíaca, cujo tempo de isquemia fria do órgão foi praticamente igual ao da morte cerebral. Também esses autores mostraram que quando, uma vez implantado isso no receptor, eles coletaram sangue da artéria e da veia renal, enquanto havia anastomose do ureter, e nesse período de 30 minutos eles olharam a diferença entre o que eu coleto na artéria e coleto na veia, mostrando se existe um delta em algumas interleucinas e quimiocinas. E esse delta, ou seja, um aumento ao perfundir o órgão da produção de quimiocinas e interleucinas, acontece basicamente não no vivo, não no morte cardíaca, mas basicamente no doador de morte cerebral. E o que está por trás disso? Provavelmente está por trás disso que quando você tem um edema cerebral brutal e uma morte cerebral, você tem talvez o maior extremo do paradigma de lesão cerebral, induzindo crosstalk e ira, ou seja, catecolaminas no talo, resposta inflamatória, coagulação, alteração de cortisol, angiopoetina, alteração de hormônios tiroidianos, alteração do óxido nítrico, determinando uma ira, uma expressão de quimiocinas no rim, e que talvez por isso explicando o mau resultado e rejeição lá na frente, por conta dessa mediação da lesão cerebral, fazendo maior expressão inflamatória no órgão. E a diálise? A diálise é uma coisa que acontece não frequentemente no neurocrítico, mas, por exemplo, no BEST Study, 5% dos doentes eram neurocríticos, no coorte Picard, 15%. Né? Em torno de 20% dos pacientes fazem IRA em AVC e HCA, como eu já mostrei para vocês. Então, a diálise nesses pacientes é variável, mas acontece. Todo dia, algum de nós é chamado para ver um paciente como esse. Sem falar que pacientes com IRA, com doença renal crônica dialítica, eles também estão sob risco de ter um fenômeno vascular ou não vascular central, como um subdural, e esses pacientes, trauma, né? E esses pacientes terem que ser dialisados dentro da terapia intensiva. O nosso maior medo desses pacientes é ter síndrome de desequilíbrio, e a gente conhece há muito tempo, e o que está por trás talvez seja a não transferência da ureia tão rapidamente como a gente imaginou pelas membranas, ou seja, a ureia fica acumulado mais no cérebro do que no plasma, e o que está por trás disso é basicamente esse transporte menor na ureia, chamado efeito reverso da ureia, mas também existem mecanismos talvez de terem solutos osmóis idiogênicos no cérebro, em decorrência da hiperosmolaridade, que com a diminuição da osmolaridade plasmática determinam edema cerebral, talvez um efeito da acidose celular cerebral paradoxal. E o que está por trás disso? Já tem aí pelo menos 15 anos ou mais, modelo molecular experimental de que animais 5/6, ou seja, animais com doença renal crônica,
só com doença renal crônica, sem doença cerebral, quando eu analiso a aquaporina no sistema nervoso central, seja a 9, seja a 4, comparado a um grupo controle com função renal normal, ou os canais transportadores de ureia, eu vejo que eu tenho maior tendência a reabsorver água, uma permeabilidade à água no cérebro, no animal DRC, e uma menor tendência, uma menor chance de transportar a ureia para fora do cérebro. Então, é isso que está por trás da síndrome de desequilíbrio, que é um aspecto só do risco cerebral de uma diálise de paciente neurocrítico. A gente aprendeu muito com esse cara aí, Davenport, Andrew Davenport. É um britânico, ele é Sir, e por muitos anos ele estudou insuficiência hepática no Reino Unido por paracetamol. E ele mostrou que uma diálise cuidadosa, lenta, contínua, era melhor para o cérebro, e ele imputava muito isso à prevenção de um rebote da amônia. A gente sabe, na própria insuficiência hepática, em outras doenças com edema cerebral, de que não é só a amônia. Né? Quando eu tenho uma correção rápida de soluto, eu determino um risco maior de aumentar a minha pressão intracraniana na diálise intermitente comparado à diálise contínua, onde isso não acontece. Né? Então, a gente aprendeu muito com a insuficiência hepática, onde menor oscilação da osmolaridade, menor variação de soluto, menor variação de sódio plasmático, são desejáveis no doente neurocrítico. Né? A gente sabe hoje que, além do instável hemodinamicamente, talvez uma das maiores indicações para o método contínuo numa UTI seja paciente como essa, né? Cabeceira elevada, pique elevada, o cateter de pressão intracraniana, um BIS monitorizando a sedação, o barbitúrico, ou seja, uma paciente com DVE aberta. Essa paciente a gente corre muito risco se a gente ousar tentar fazer um método de rápida correção de solutos. Então, a literatura ela é cheia de dados que não são RCTs, mas de estudos observacionais, onde mesmo onde eu parto de um nível normal de pressão intracraniana e me arrisco a fazer no paciente neurocrítico com lesão cerebral uma diálise intermitente, eu tenho o risco de fazer picos de hipertensão intracraniana, quando a diálise contínua, mesmo partindo de níveis mais elevados de hipertensão intracraniana, eu tendo a manter isso mais controlado. Apesar disso, a gente ainda tem exemplos de 2008 de herniações cerebrais por hemodiálise intermitente, aqui mostrando a queda da pressão arterial, o aumento da pique e um mau desfecho. Esses autores, em 2014, quase 10 anos atrás, mas 2014, quer dizer, a gente já sabia disso tudo, esses autores mostraram uma série de casos na neuro-UTI deles, com muita transparência, mostrando que após as diálises intermitentes, algumas depois de várias diálises, pacientes com AVC, IH ou trauma, independente do diagnóstico, faziam herniação cerebral após uma diálise. Então, aqui pré-diálise, aqui pós-diálise. Muitas vezes você olha pré-diálise, você vê a cisterna aberta, você vê um certo edema, mas ainda tem ventrículo, e aí você ousa fazer uma diálise intermitente, e muitas vezes o que acontece é um fenômeno catastrófico como esse. Aqui um AVCH aqui, pequenininho, né? Tem algum desvio, mas não é assustador, e quando você faz a diálise, aconteceu esse edema brutal perilesional e uma herniação aqui, um cal comprimindo o tronco. A gente tem outros exemplos desse trabalho. E por que será que o paciente evolui tão mal após uma diálise? É só o desequilíbrio, o edema cerebral que acontece com o controle de soluto? Parece que não. Esse é um trabalho que já tem 10 anos, onde os autores, com N pequeno, de pacientes agudos e crônicos, fazendo uma diálise clássica, mediram o fluxo sanguíneo cerebral através do Doppler transcraniano. Esses pacientes não tinham lesão neurológica, não tinham tampouco ventilação mecânica. E o que ele mostrou foi em pacientes que têm o cérebro normal, em pacientes onde a doença renal crônica ela controlava melhor, tinha maior redução de ureia, maior taxa de UF comparado ao grupo com IRA, né, e mesmo assim, e a pressão arterial era mantida durante a diálise nos dois grupos, e mesmo assim, sendo a diálise mais eficiente no grupo com doença renal crônica, aparentemente por eu ter uma IRA, ao medir o meu Doppler transcraniano, a diálise determina uma queda do meu fluxo sanguíneo cerebral, que é muito mais acentuada. Se a gente olhar doente a doente aqui, a maioria deles tem uma queda do fluxo sanguíneo cerebral, às vezes de maneira acentuada, comparada a um grupo de doença renal crônica.
E isso foi confirmado depois, inclusive no paciente com doença renal crônica. Isso aqui são em pacientes não normais do ponto de vista cerebral, mas idosos, em diálise, onde eles mostraram uma queda do fluxo sanguíneo cerebral em várias regiões do cérebro após o começo de uma diálise que durou algumas horas. Pois bem, então a gente tem aí não só um crosstalk do rim para o cérebro e na mão contrária do cérebro para o rim, como a gente tem também o impacto do que a gente faz para esses doentes, determinando alterações cerebrais. Esse é um trabalho de 2021, basicamente um comentário no Clinical Jazz do Parikh, mostrando algumas considerações do que ele chama do DANI, né? Esse dano neurovascular associado à diálise no paciente neurocrítico. Não tem consenso sobre como monitorizar e como modificar a tua diálise intermitente nesses pacientes sobre risco. O que existe são opiniões, né? Então, ele comenta que assim, o desequilíbrio é só um subtipo, que existem papéis de queda de fluxo sanguíneo cerebral, mas a gente não sabe direito como usar o Doppler, se tem algum papel de usar o NIS, com a medida não invasiva de oxigenação cerebral no lobo frontal. Hoje a gente tem a tecnologia Brinquet para ver a complacência cerebral. Não sabemos se isso tem papel durante a diálise, tem todo um caminho para ser explorado. Hoje a gente faz bainha de nervo óptico, a gente não sabe se isso é sensível o suficiente para monitorizar uma diálise lenta contínua ou intermitente com essa metodologia, mas a gente sabe talvez que a gente tem que mexer no nível de sódio, mexer na temperatura do banho, para tentar proteger esse cérebro. Agora, a gente não sabe muito bem quanto é seguro de redução de osmolaridade plasmática, se a gente tem que infundir um sódio ou um manitol hipertônico durante a diálise, mas a gente sabe que a gente tem que talvez priorizar um OF numa fase aguda de lesão cerebral, num doente dialítico, ou eventualmente dialisar pouco, fazendo uma sequencial, talvez diminuir a superfície capilar para diminuir a eficiência da diálise, de preferência deixar 2, 3 dias sem dialisar um doente que acabou de ter um insulto cerebral, né? E de preferência deixar 2 semanas sem heparina. Então, algumas coisas a gente sabe, mas a robustez dessa evidência é desse tamanhozinho, é bem pequena. Tem 7 anos aí ou mais que esses autores fizeram um randomizado em pacientes crônicos, tentando ver se resfriar o banho em pacientes dialíticos crônicos seguidos por um ano, se isso diminui lesão na substância branca decorrente da diálise. Isso visto por um método de ressonância muito específico, um protocolo de alterações na difusão, eles mostraram que sim, que reduzindo em meio grau a temperatura do banho em relação à temperatura do paciente naquele dia de diálise, fazendo isso por um ano, você tem menos lesão da substância branca no grupo intervenção versus grupo controle. Agora, nesse estudo, o que aconteceu foi que eu tive menos hipotensão também por conta dessa hipotermia. Então, dessa diminuição do banho de diálise. Então, o que está protegendo o cérebro é a diminuição de episódios de hipotensão ou realmente a hipotermia, que tem um papel neuroprotetor. Por fim, eu acho que eu estou acabando, esse é um estudo que acabou de sair também recentemente no American Journal of Kidney Disease, mostrando mais um dado aí da relação entre doença renal e doença cerebral, que pacientes que têm uma IRA, isso é uma coorte grande, uma coorte Madaric, com mais de 11 mil pacientes, onde eles olharam, seja por score de propensão, com grupos pareados, e deu 1.700 pacientes muito parecidos, quem teve IRA com quem não teve, ou olhando o grupo todo e fazendo a regressão de Cox, mais de 11 mil pacientes, e eles foram ver a incidência de demência no longo prazo, avaliação de mais de 4 anos de follow-up, depois de uma IRA. E eles fizeram esse diagnóstico baseado em testes neurocognitivos de segmento na coorte, entrevistas presenciais, CID no prontuário ou um atestado de óbito onde tivesse o indicador de demência. E, pasmem, você tem um episódio de IRA na sua vida, nessa coorte, e se seguir por 4 anos pelo menos, a gente já sabia que IRA determina maior risco de AVC, de infarto, de sepsis, de readmissão, de má qualidade de vida. Agora a gente sabe também que a IRA pode determinar um risco maior de demência. Então, esse é o meu último slide. Então, 50 minutos de aula, esse é o meu último slide. Eu queria resumir isso dizendo para vocês, eu espero ter convencido vocês que existe realmente um papel grande de uma relação entre cérebro e rim, em diversas facetas, aí, cenários, né? Então, a gente tem, por um lado, uma provável IRA ou inflamação renal, que pode ser modulada pelo cérebro, pela lesão cerebral, ou até pelo vago modulando a sepsis, modulando a IRA,
uma injúria cerebral aguda, seja uma hipertensão intracraniana, como a gente vê no extremo, que é a morte cerebral, ou até por dor, ou até por algumas drogas que têm um perfil de maior ou menor modulação, regulando desautonomia ou inflamação, como foi o caso do Precedex. E por outro lado, a gente tem uma provável injúria cerebral, pode ser induzido pela ira, a gente viu isso, que a uremia, se eu tirar os rins do animal, ou se eu fizer uma isquemia no animal, por um crosstalk muito bem documentado, eu tenho lesão cerebral, isso parece estar por trás da piora do prognóstico de pacientes neurocríticos que desenvolvem ira, e a gente aprende também que a hemodiálise pode determinar uma piora no sistema nervoso central se feita de uma maneira não muito cuidadosa, ou até se feita de maneira cuidadosa. E a partir disso, eu deixo aqui a possibilidade de uma série de caminhos para serem explorados. Certamente, nos próximos anos, a gente vai ouvir falar de trabalhos onde analisa melhor o perfil de sedativos, que tipo de analgesia a gente tem que dar para o paciente com risco de injúria renal, como é que a gente faz o controle de PA durante a diálise, como é que a gente trabalha a minha contínua. Tem dados mostrando que citrato protege astrócito em cultura de células, então será que também tem um papel neuroprotetor no paciente neurocrítico, mas nunca vamos saber, porque a gente só pode usar citrato mesmo, a gente não pode usar heparina. Talvez atenções com soluções mais pobres em cloro, lembrar aqui que os estudos, por exemplo, que fizeram soluções balanceadas, são pouco representativos do doente neurocrítico, talvez a gente tenha que ter um estudo só de neurocrítico com soluções balanceadas. Monitorização cerebral, qualquer que seja ela, a gente explora muito pouco em pacientes que fazem diálise ou que fazem IRA. Osmoterapia na diálise, né? Que tipo de osmoterapia é melhor, mais protetora? Controle de sódio em diálise, se realmente o controle de sódio tem que ser menos rigoroso, se eu posso permitir um controle de uma hiponatremia mais rápido do paciente dialítico, porque ele é protegido com a ureia mais alta. Isso é uma narrativa que está nas nossas cabeças e nunca foi comprovado. Então, com isso eu paro, deixo para vocês aí um período aí de alguns minutos de perguntas. Eu espero ter agregado algumas informações que eu gosto muito de estudar. Obrigado aí pela oportunidade. Excelente, Zé. Muito bom. Muitas provocações, né? Uma aula densa, né? Cheio de coisas muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Vamos ver se Eu não sei se todos vocês sabiam disso aí. Ao longo dessa minha vida de intensivista, eu fiquei estudando tanto isso aí, porque eu acho que eu tinha sempre que olhar para o rim e ficava olhando. E o doente neurocrítico, ele é fascinante. Ele é fascinante. O neurointensivismo é realmente muito... Tão fascinante, Edson, como o nefrointensivismo. E essa combinação do nefrointensivismo com o neurointensivismo tem uma avenida para ser explorada aí. Uma avenida. Tá bom? Oi, Inclusive, José a gente pode Mauro. explorar nos nossos bancos de dados, né? A gente tem muito banco de dados que a gente está olhando pouco para eles. Oi, José Mauro, é a Maria Alice. Excelente, né? Como sempre, parabéns pela apresentação. Sempre a gente aprende muito, né? E eu queria te perguntar, assim, do ponto de vista prático, né? Sempre um paciente que tem indicação de iniciar uma terapia renal, um trauma grave, um AVC, enfim, um edema cerebral importante. Quer dizer, inicialmente a conduta é sempre uma terapia lenta, né? Lenta, se você tiver acesso a isso, né? Pois é, agora você imagina aí nos rincões do Brasil, né, da América Sim, Latina, em países de low middle income, que não tem contínua, né? Eu fico imaginando, é um sofrimento, né? Porque a gente sabe disso tudo, mas o sujeito tem que ligar uma estendida, uma prolongada, com muito cuidado, como eles sugerem, né? Dialisar o menos possível, né? Baixar pouquinho a ureia, tirar mais volume, corrigir o uhum, potássio, mas dialisar pouco os doentes, né? uhum. Bem isso Se mesmo, você... Zé. SLED, né? A SLED é o que acaba ficando, né, para a maioria, Zé. Não tem muito para onde correr. Ainda tem um problema, porque às vezes você tem a contínua, mas você não tem o citrato. E aí é muito ruim, porque você tem lá um doente que, quando se sangrar, vai sangrar para a cabeça, né? Claro.
E a gente fica num estresse danado com isso. Então, às vezes, você até tem a contínua, mas faz mudar, sabe? É bem É isso fácil aí. mudar. Então, assim, é como você fala, assim, é estresse o tempo todo. Você fica ali torcendo para o negócio não degringolar, né? Praticamente o que eles falam é o seguinte: deixa o sódio bem alto, dialisa quanto. Esses doentes geralmente eles ficam, por causa da ressuscitação e controle da pressão, eles ficam 148, 150, Isso mesmo. 155. Dialisa assim, não tenta corrigir isso, né? Libera o manitol durante a diálise, uma boa avaliação de pupila, se tiver uma PIC, se tiver algum outro indicador, né? Exame físico, tenta fazer isso. Geralmente esses doentes estão sedados, é difícil, né, achar um exame neurológico. Teve um doente ano passado que tinha um subdural, um jovem no HC, e que estava na sala de emergência. Era um crônico, fístula e tal. E ele fez um subdural grande. Era um subdural ou era um tumor? Eu acho que era um subdural. Estava para operar, estava aguardando sala. 3 dias se passaram e a gente, pô, tem que dialisar, potássio alto, né? Vamos ter que dialisar. Não tinha vaga de UTI, ele estava muito bem para ir para uma UTI, ligar uma contínua numa fístula. Ah, vamos lá, acho que dá. Marília, a gente ligava uma diálise com cuidado na sala de diálise que você conhecia do 7º andar. Esse paciente fazia uma cefaleia de urrar. Dava medo, assim. Desliga, 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 desliga. Ficamos enrolando o cara, foi uma diálise de 1 hora, no dia seguinte mais meia hora, não dava para dialisar. Aí chamaram para neurocirurgia, operou a cabeça e ligamos uma contínua na UTI depois. Mas é assustador, realmente. E a imagem era muito feia da tomografia. É que a clínica era boa, a gente estava comendo por boca, numa maca, com a fístula, esperando para ser dialisado, só com brocotoma. Então, assim, é muito assustador esse doente que pode falar e relata, né? O doutor Manuel Carlos falava para o Manuel Castro falava para a gente, né? Doente que ele dialisava com intermitente, olhando a pupila de 5 em 5 minutos, né? Abria a pupila, ele dava um manitol, e eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, né? Era o que tinha na época, né? E hoje a gente tem bainha de nervo óptico, tem brain care, tem PIC, tem Doppler, e de fato, durante a diálise a gente não usa nada disso, né, Marielice? A gente não tem usado nada disso. Antigamente se usava muito manitol, mas também tinha dialisadores coil, né? Peguei a época do coil, que tinha uma superfície grande, enfim, muito ruim mesmo, né? Mas é nítido, eu já vi isso também, né? Paciente relativamente bem, e aí você dialisa, mesmo com fluxo mais baixo, um dialisador com uma superfície menor, e o paciente faz uma baita cefaleia, convulsão, é assustador É, mesmo. é, é. Tem que ter medinho mesmo para dialisar esses pacientes. É. Essa era a mensagem. Deixa eu só te perguntar uma coisa que eu achei interessante também do cloro, né? Até tem, eu estou tentando lembrar o nome dela, aquela professora da USP, do HC, que dá uma aula sobre o cloro, esqueci o nome dela, fala o ânion esquecido, né? E que ninguém Essa é a lembra do Cláudia cloro. Elô, Isso, a Cláudia, isso. ela gosta do cloro, né? Ela gosta do cloro. Então, assim, eu não sei se eu perdi na sua apresentação, mas, assim, não é uma coisa do ponto de vista prático, né? Mas foi uma coisa observada, né? E tem um nível de cloro, porque esses pacientes, eles recebem muito, né? Você induz hipernatremia. Eu muitas vezes esqueço do cloro, né? Não fico dosando, mas sabe? Será que a gente tem que dosar acima de um determinado valor? Existe um risco maior, né? Do desenvolvimento da insuficiência. Eu acho a tua pergunta ótima, porque me dá a chance de explicar um pouquinho mais. O que aconteceu? Teve um boom aí de achar, porque os caras perceberam que soluções ricas em cloro davam vasoconstrição da artéria renal, aí viram que se injetar uma salina, 2 litros na Marília, assim, aberto, em 1 hora, ela diminui o fluxo sanguíneo renal dela, né? Então viram isso voluntários sadios. Aí falou, opa, cloro faz mal. O mecanismo ninguém sabe muito bem, feedback tubulo-glomerular, o que que é. Aí teve esse boom de dizer, poxa, a solução salina não é salina, não é fisiológica. Ela tem 154 de cloro, deve ser isso que faz mal. Aí começaram a usar ringue lactato, plasma light. E aí, fora aquele estudo do New England com 11 mil doentes, que foi benéfico, num endpoint combinado de mortalidade, IRA, alta, mas que nenhum deles individualmente foi significativo, mas entrou até no Survive Sepsis Campaign, e hoje é um guideline, mas teve o BASIC, que foi negativo, nosso brasileiro, com 11 mil doentes.
Teve um estudo neozelandês que foi negativo. Então, tem muito trabalho negativo mostrando que se eu tenho que dar pouco soro para alguém, talvez o cloro não faça muita diferença, né? O tipo de solução que eu dou. O problema é quando você tem que dar muito. E esses Muito. caras tomam muito. Quer ver Toma. outro que toma muito também? Rabdomiólise. É verdade. É A gente verdade. toma dá um monte de soro, eles ficam acidóticos, hiperclorêmicos e fazem ira. Outra pergunta que ninguém respondeu até hoje é se o cloro alto e essa acidose que a gente induz hipoclorêmica na rabdomiólise facilita a ira da rabdomiólise. Mas o fato é que diminuiu um pouco essa excitação em torno do cloro, sabe? Depois de alguns estudos negativos. Eu acho que se hoje você tiver só soro fisiológico para dar para o doente, pode dar, se for 1,5 litro, 2 por dia, mais que isso, você pode estar aumentando o risco de ira. Agora, esse doente neurocrítico, ninguém sabe se dar uma solução com menos sódio é seguro para o cérebro também. Então, você fica meio... Entendi. Tá ok. Pois Obrigada. é. Você falou o Manitol, né? A Marília até citou. Na residência eu lembro que a gente usava muito nas primeiras diálises, enfim, mas depois que foi para a vida real, eu não vejo mais o Manitol meio que, sei lá, esquecido, né? Não sei se a gente acaba esquecendo, ou tem muita contínua e acaba usando a contínua, Eu acho que tem enfim. muito contínua, Maju. Acho que tem muita contínua. Lá É, no HC, que a gente faz primeira... E a gente não começa o cara no mundo real, na então, vida real aí. A gente não começa fora dos rincões do SUS. A gente não começa a diálise com 400 de ureia mais, né? Mas no HC, onde a gente ainda começa com 350 de ureia, ainda- eu uso, viu? A gente usa bastante ainda lá. Todo residente liga um Mesmo manitolzinho. em ira, José Mauro, que o manitol por si só, ele, que eu me lembro, é, ele dá vasoconstrição renal, né? Ele pode Pode ser um fazer uma lesão fator. tubular osmótica. E ira não. Ira a gente não usa muito, não. Não, tá. Ira a gente não usa mas muito. Até porque as iras estão na UTI, tem mais contínua. Sim, sim. Mas a primeira diálise no crônico a gente usa bastante ainda. E mas tem seria tipo doente uma em alternativa, diálise crônico, lá. não sei se a Zita, tem doente em diálise crônico, tem cefaleia na segunda ou na terça-feira, que às vezes ser doente a gente tem que dar um pouquinho de manitol também, né, Marília? É verdade. Glicose Sei lá se essa hipertônica. cefaleia não sei se a cefaleia, se a gente está dando É, manitol à toa, Percebe, pode né? ser também, né? mas é verdade. É uma incidência maior mesmo no Ou era início da... colocar aquela fita de brain care fazendo os doentes dialíticos de risco de edema cerebral. É um Eu quis trabalho fazer isso, mas nunca fui patrocinado, nunca tive. Eles queriam que a gente usasse o brain care na prática. Eu falei, pô, mas quem legal. vai pagar por isso? Não, vamos fazer, mas qual é a evidência? A gente não gerou evidência de que aquilo serve para alguma coisa, mas está todo mundo usando. Eu queria fazer primeiro um estudo sabendo se, dialisar um neurocrítico com brain care, eu consigo ver que o P2 inverte sobre o P1 e eu diminuo, corro manitol, isso melhora a pressão intracraniana, mas estão usando, acho que não tem nenhum dado de diálise ainda. Que trabalho, eu não sei, não me lembro qual era, mas eu lembro que a hipotensão da diálise, só a hipotensão por si só causaria demência no futuro, né? Diminuiria déficit cognitivo, enfim. Mas aí na sua aula a gente está vendo que não só a hipotensão, né? Só a diálise por si só, ou a insuficiência renal, a gente fica meio sem Não, ter. e essa ira que dá diálise, essa ira que deu demência, tem outros fatores, claro, que eu não mostrei ali, relacionados à demência. Mas é ira não necessariamente dialítica, viu? É ira. Só pelo. E aí, Só por se alguma coisa que acontece ali na injúria renal aguda que... E se o paciente está com dor, pode induzir ira, mas aí, dependendo das medicações que você pode dar, também vai induzir ira. A gente vai ficando assim. Foi o seguinte, né? A gente não pode também objetivar uma dor zero, né? Porque dor zero significa não tirar o doente da cama, não fazer físio, ele não come, porque está sedado. Aí você mantém o cara em coma e é dor zero. Então é meio complicado. Até onde a gente. São só fisiopatologias para tentar Sim, pensar que talvez tenham drogas com perfil mais seguro, alvos terapêuticos melhores. Mas sempre me ocorreu isso, né? Por que a dor está relacionada com uma série de mal desfechos? Nunca ninguém olhou a ira. É esquisito, né? E bingo, não teve outra, deu também, né? interessante esse do Precedex, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. A gente, né, fala, pô, talvez fosse um recurso, algo que a gente pudesse usar, ou até ver na prática, né? Sei lá, Não é? fazer o que é que acontece, que tem Eu tanto. acho que agora estão usando mais, né, Maria Júlia? O Precedex eu percebo, assim, nos últimos anos usando mais, mas antigamente realmente se usava muito pouco, né? É. Então,
Não, mas se Embora... ela com perfil de um risco maior para desenvolver, né, ira, enfim, não sei. Talvez fosse uma estratégia, né, também a mais para se pensar. Na cirurgia cardíaca é interessante porque você sabe a hora do insulto, né? Então você sabe, no dia tal o cara vai ter um insulto, que é a SEC. E aí você liga o Precedex e aí funciona. Pode ser que para um doente que o insulto é meio, né, vai acontecendo ao longo do tempo, pode ser que hora você vai usar o Precedex, né? Mas talvez em doente de risco, sedar preferencialmente com a droga, mas precisa ter uma evidência mais forte, porque, né, senão é muito caro, né? Alguém tem que pagar pela brincadeira, né? Jantar? Está Muito fechado o bom, seu, Zé. Maju. Muito bom mesmo, viu? Ô, Zita, Boa diga. aula. Oi, Zita. Valeu. Oi, tudo bem? Oi, Zita, tudo bem? Faz tempo. Tudo, e Bom te você? ver, bom te ver. Obrigada. Ah, Zita. Não, é daquilo que você comentou da segunda e da terça, realmente tem uma maior incidência de cefaleia mesmo. Não chega a ser alguma coisa que a gente tenha que intervir tanto, pelo menos lá com o nosso pessoal, mas era notório isso. Às vezes algumas glicoses, alguma coisa assim que a gente fazia. Só um excesso de remoção de fluidos, né? Pode ser que seja só ter que tirar mais peso, né? Pode, Ter dor de pode ser cabeça. também um pouco mais Não necessariamente é ureia, desequilíbrio, né? né? Pois é. Tá bom. Tá bom. Vamos chegar amanhã no hospital, todo mundo querendo ligar para esse Sedex, controlando a dor, dando manitol em todo mundo. Vai ser um... Então, vamos... Ah, mas excelente, viu, Zé? Obrigada pela aula. Mas você sabe, José Mauro, que Ah, antigamente, né? Eu sempre fico falando, mas assim, eu lembro que durante um tempo, né, se ligava peritoneal, né, em paciente, exatamente para sim. não ter esse problema S- do desequilíbrio. Quando se fazia lá no HC peritoneal, então se ligava Demais. peritoneal, Era uma principalmente em indicação de trauma. peritoneal quando eu tinha neurocrítico, quando era neurocrítico. Eu Isso, lembro isso. muito disso. Não, esse Muito. é neurocrítico, vamos ligar uma peritoneal e É tal. peritoneal, não tem outra Quem deve indicação. ter uma experiência boa com isso é Botucatu, né? Eles podiam ver como é que é a Exato. evolução dos neurocríticos com a É, peritoneal. eles têm muita, Eles devem ter esse em dado ira lá, né? mesmo, né? Eles fazem peritoneal Isso. muito, É. né? Eles Coisa devem ter o de... dado. Não sei se Botucatu tem uma linha de neurocrítico e tal, não sei se tem muito trauma lá no hospital, mas talvez seja interessante olhar, né? Né? Exato. Muito, nossa, muito catéter rígido. Ah, joia. Vamos jantar, né? É. Vamos encerrar, né? Cheio de Boa noite, questionamento. pessoal. Pessoal, obrigado aí pela presença. Vamos pensar já na próxima reunião, talvez um dos hospitais associados, Irene, um dos hospitais associados aí da DASA, apresentar, né? Dar voz para outras pessoas, né? Marília, você vai chegar a tua vez, Marília. Vai pensando num Tá. tema, Tá certo. tá bom? Obrigadão, gente. Boa noite. Já já a gente vai te acionar aí. Boa noite, tchau. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.